Fala pessoal, bom dia. Tudo bem, gente? Vamos chegando. Bem-vindos à nossa sessão do cafezinho, hoje com os doutores. Hoje vamos ter convidados, então, para quem está chegando novo aqui, a gente está já na reta final, né, de um evento aí que já está programado para 30 aulas sobre diabetes tipo 2. E acho que já dá para falar que a gente cobriu bastante conteúdo, né? Cobrimos bastante coisa já. Falamos desde o comecinho, desde quando não existia diabetes, e viemos trazendo aí tudo que uma pessoa precisa saber para entender essa doença e para agir em cima dela já. Então agora estamos na reta final, vamos falar um pouco das complicações, que no fundo acaba sendo, né, o grande motivador das pessoas fazerem o que precisa, né? Medo de ficar doente, medo de complicar. Então tem uma sequência de conversas bem legais aí para acontecer essa semana. E vamos começar aqui pelas complicações renais, pela nefropatia diabética. Então vocês já estão sabendo, está todo mundo aí esperando já, né? Tem um convidado ilustre aí para chegar. O Dr. José Neto vai participar com a gente hoje aí. Um super nefrologista aí com esse enfoque nutricional e de estilo de vida, para explicar para a gente certinho tudo o que a gente precisa saber sobre nefropatia diabética. Então, vamos lá. Então, vou só esperar ele chegar aí, esperar vocês chegarem também. Fico feliz que vocês vieram prestigiar a gente aqui hoje. E aí, ontem eu estava conversando com o Neto, e a gente resolveu fazer... Olha lá, o Neto chegou. Eu estava conversando com o Neto ontem, a gente resolveu fazer uma sessão livre, tá? A gente não preparou pauta, a gente não preparou roteiro, né? A gente vai falar certas coisas, entendeu? Que eu considero importante, que ele considera importante. E vocês fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. E aí a gente vai levando. Combinado? Esperar ele aceitar. E só de não ter complicações técnicas hoje eu vou ficar aliviado. E aí? Grande Neto, beleza, bom dia. Marquezine? Tudo em paz? Bem-vindo aqui à nossa humilde página. Que é isso? Tudo bom? Obrigado aí. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Que isso, e vamos falar aí para esse pessoal sobre complicações de doença metabólica, né? Um tema altamente relevante nos nossos tempos. Sem dúvida. Apesar do povo só falar de Covid, as outras doenças continuam a existir. Continuam a existir. Sabe o que eu estava olhando ontem? Eu estava olhando Oi. ontem, Marquezine. Chegou no meu e-mail, assim, eu acho que foi o sumário, não sei se do Lancet ou do JAMA, todos os tópicos, todos sobre o Covid. Eu falei, caraca, não existe mais diabetes, obesidade... Incrível, né? Hipertensão. Só se fala no Covid. Virou realmente algo, doença única. Impressionante. Sequestrou essa pauta, sim, foi sequestrada, né? Inacreditável mesmo. Impressionante. Mas, bom, enfim, o que eu acho mais incrível é que, para nós aqui, a situação parece que, por enquanto, né, não veio daquele jeito que a gente pudesse esperar. Acho que nem os mais otimistas esperavam. Ou a gente está muito atrasado e não começou, ou alguma coisa aconteceu, mas o fato é que está diferente, né? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Mas vamos lá. Aliás, uma coisa que me chama muita atenção, já que a gente começou pelo Covid, é que esse é um excelente exemplo de como a saúde metabólica é muito mais importante do que simplesmente tomar um comprimidinho ou dois, se você vai viver alguns anos a mais ou menos, entendeu?
uma vez que quem mais sofre com essa doença, e com várias outras, né, Neto? Talvez a gente não preste tanta atenção, mas nessa doença, com o coronavírus, ficou muito nítido como a saúde metabólica da pessoa parece ser o grande determinante para o prognóstico, para o resultado da infecção, não é isso? Exatamente, Marquezine. Eu falo que não se constrói telhado sem alicerce. O alicerce da casa é você fazer o básico, né? Então, ter sua saúde metabólica em dia é fundamental não só para prevenir ou ter potencialmente uma doença mais leve, mais branda. A gente está falando isso para o Covid, para outras doenças infecto-contagiosas, mas também para infartos, AVCs, doença renal, amputações, cegueira e por aí vai. Então, cuidar. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Ninguém vai para diálise por causa de algo que não a doença metabólica, no caso da nefropatia diabética. Então, o papel do nefrologista é muito mais tratar complicação no mundo ideal, vamos dizer assim, do que efetivamente fazer aquilo que clínicos, pessoal de assistência primária, né, médicos da família, os próprios endócrinos deveriam estar fazendo. Mas, infelizmente, a gente continua chegando nos nossos consultórios pessoas com N complicações e tentando tratar a ponta de galho, né? Tentando tomar um remedinho e acreditando que aquilo ali é o santo graal. Exatamente. Então, eu estou conversando aqui com o pessoal, a gente fez uma sequência esse mês, está programado 30 aulas, a gente está na 21ª conversa, né? Sobre todo esse assunto do diabetes, sobre como o diabetes surgiu há relativamente pouco tempo, saiu de uma doença praticamente rara, né, há 50, 60 anos atrás, para se tornar uma verdadeira epidemia, né, uma outra pandemia aí, não tão ampla, mas a gente está encostando em 15%, ninguém sabe os números, né, 15% da população talvez, que são milhões de pessoas, e meio que sem ninguém entender por quê, né? A gente, se você não olha mais de perto, parece que simplesmente foi um azar, foi enfim, aconteceu, né? E ainda te falo mais, claro, né? Que a gente fala... Oi? Ainda te falo mais, o olhar para esse número que você acabou de falar é um olhar míope, né? Porque você está olhando exclusivamente para glicose. Quantas Sim. E quantas pessoas não têm já um perfil metabólico que remete ao diabetes sem ainda ter uma glicose em níveis considerados diagnósticos, né? Porque a gente tende a olhar de uma maneira extremamente academicista, né? Para ter diabetes tem que ter 2 glicoses em jejum acima de 126. Aí eu olho para certos pacientes no consultório que tem lá glicose de 105, 110 e que ou menos, né? Ou normais, os 98, 97 ali. E o cara tem um perfil metabólico de diabético. Para mim, aquele sujeito ele se comporta em médio e longo prazo como um diabético. Exatamente. Aliás, eu friso bastante isso aqui, o pessoal, né? Com o diabetes vai muito além da própria glicose, né? E toda essa engrenagem já começa a girar muito diferente, muito antes, às vezes, da glicose se alterar. Assim como, se você olhar em termos de tratamento, você também pode ter uma falsa sensação de segurança de abaixar a sua glicose do jeito que for, com insulina, com algum comprimido e tudo mais. E se você não mexer ali por baixo nas engrenagens da coisa, você vai estar sendo enganado, entre aspas, tipo, vai ter uma falsa sensação de que a coisa está resolvida, não é isso? Eu gosto muito de analogia, eu falo para meus pacientes, olha, se você quer perder peso, você pode cortar as pernas, você vai perder peso. Então, o fato de controlar a glicose não necessariamente, você sabe que eu gosto muito de saúde baseada em evidência, controlar a glicose não significa necessariamente reduzir aquilo que importa. Morte, diálise, infarto, AVCs e por aí vai. Muito bem. Vamos lá, vamos puxar um pouquinho então para a sua parte, aproveitar a sua presença aqui, vamos falar da nefropatia. E uma das missões aqui do meu trabalho aqui, né, é justamente orientar esse pessoal que muitas vezes, eles me contam, né, você deve passar pela mesma coisa, os pacientes reclamam que não têm acesso à informação nos consultórios muitas vezes.
o que é uma falha grave do sistema, mas enfim, a internet vem com um poder enorme de resolver, de aliviar essa situação. Então vamos definir para o pessoal mais ou menos aqui, de uma forma simples, né, Neto? O que é, como que o diabetes acomete o rim? Como é que a gente define a nefropatia diabética? Tá, eu vou tentar ser o mais simples, sem ser Simples. simplista, tá, Isso. Marquezine? Bom, na realidade, a doença renal do diabetes, como ela é atualmente mais conhecida no nosso tecniquez, ela é, na realidade, nada mais do que a consequência de uma descompensação desse metabolismo que envolve os carboidratos, né? Então, em última análise, a gente tem uma perda de função renal que pode levar o paciente a precisar, em algum momento, de substituir esse rim, seja por diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante. Bom, a gente basicamente divide isso de uma maneira bem simplista em 4 fases. A primeira fase seria uma fase que a gente conhece como hiperfiltração, ou seja, eu tenho como estimar ou medir o funcionamento renal em ml por minuto. Eu posso isso fazer através de um exame de urina de 24 horas ou mesmo através de uma fórmula que está aí, se vocês colocarem CKD EPI e olharem dentro do site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, vocês vão colocar a creatinina do sangue mais a idade e o sexo, vocês vão ter uma ideia do funcionamento renal. Ele é dado em ml por minuto, que significa quanto os meus rins são capazes de limpar o sangue de uma determinada substância. A gente usa basicamente a creatinina naquele intervalo de tempo. Então, quando eu digo que o meu clearance, a minha função renal é de 80 ml por minuto, eu estou dizendo que eles são capazes de depurar do sangue 80 ml por minuto da creatinina. Num primeiro momento, antagonicamente ao que se espera, você tem uma elevação desse número. Então dá uma falsa Exato. impressão de que você teoricamente teria uma boa função renal. Mas é meio que levanta, vai depois despencar. É quase que a onda do tsunami, que volta e depois vem rebentando tudo. O segundo momento é o que a gente chama de albuminúria. Eu vou ter perdas em quantidades bem pequenas de uma proteína específica, que é a albumina na urina, e isso pode ser medido de uma maneira muito simples, e quando ultrapassa o valor de 30 miligramas por grama de creatinina, eu tenho já uma albuminúria. Eu costumo falar com meus pacientes que isso é o cartão amarelo. Olha, a coisa está começando a piorar. É como se o rim estivesse ficando mais poroso em função dessa toxicidade desse conjunto de glicose, seus metabólitos, mais insulina e por aí vai. Evolui-se para uma terceira fase, que é uma perda mais grosseira de proteínas. Eu tenho aí não mais só perda de albumina, o rim fica mais poroso e eu tenho uma proteinúria franca, que pode ser bem grande ou pode ser relativamente modesta. E em paralelo, e o mais importante é aquela função que inicialmente tinha elevado, ela começa a despencar. E ela começa a despencar até chegar em níveis que são considerados perigosos. Então, a partir de qual momento todo paciente deveria ter um aconselhamento com um nefrologista? Alguns autores falam quando está abaixo de 60. Eu acho sine qua non, aí é uma opinião pessoal e de alguns autores também, abaixo de 45. Por quê? Principalmente porque aí as complicações da doença renal começam a aparecer. Sejam elas anemia, doença óssea, acidose. Então, você tem uma... Porque para o pessoal, para quem é da área médica, isso vai ser simplista, mas para quem é leigo, a doença renal ela tem uma característica de ser assintomática. Você não vai sentir nada, até em fases muito avançadas da doença renal. Você não vai ter dor nas costas, você não vai ter mal-estar. Muita gente chega para dialisar com pouquíssimos sintomas. Então, se não houver uma busca ativa e uma perseguição do controle dos fatores de risco, no caso do diabetes e todo a playlist que está acompanhando ela, né, obesidade, hipertensão e por aí vai, a tendência é que chegue em algum momento que essa função cai para baixo de 10 ml por minuto e é quando chega a hora de substituir o rim. Então, de uma maneira
geral, assim, panorâmica, é o olhar que a gente tem a respeito da doença renal do diabetes e que acaba sendo um pouquinho de toda doença renal a despeito da etiologia. E o legal, né, Neto, é a gente lembrar, da mesma forma que a gente não pode falar que o diabetes se refere a tratamento da glicose, é interessante frisar também que o rim não é simplesmente um órgão que elimina ureia ou creatinina, entendeu? O rim tem N funções que vão muito além disso, que mexe, o rim controla, como você disse aí, ele está envolvido com anemia, está envolvido com a saúde óssea e outras coisas que você pode falar para a gente aí. Então, o legal, por mais que a gente tente substituir a função renal com uma máquina ou com uma tecnologia qualquer, o mais legal é cuidar do nosso, que vai cuidar dessas outras coisas de muito melhor, né? Sem querer ser piegas aqui, não gosto muito o pessoal tem usado muito o termo holístico e de uma forma meio que superficial. Sim. Mas nós somos realmente uma coisa única, né? Então, os rins eles estão dentro de um conjunto chamado ser humano. Então, eu gosto muito de falar, poxa, eu não trato os seus rins, eu trato o João, eu trato a Maria, eu trato o Manuel. Vamos personificar a coisa, né? Então, pegando esse gancho que você falou, os rins são órgãos endócrinos. Então, Sim. eu não sei se você sabe disso, eu acho que eu nunca te contei. Quando eu entrei na clínica médica, eu queria fazer endócrino. É mesmo? E sabe por que eu não fiz? Porque eu falei assim, cara, eu vou me frustrar em tratar essa coisa chamada obesidade e diabetes, porque sabe, aquele mais do mesmo e eu não conseguia ver resultado. Intratáveis. Exatamente. Falei, cara, eu vou me frustrar, isso vai ser muito chato. Quem diria que ao longo do tempo a dieta de baixo carboidrato foi se aparecer na minha vida e virasse, na realidade, a forma como eu vejo doenças crônicas de ponta cabeça. Mas voltando para o nosso assunto, então, você já deu alguns exemplos. A anemia que aparece na doença renal, muito dela é por uma dificuldade, uma redução na produção de um hormônio chamado eritropoetina. De uma maneira simplista, o que a eritropoetina faz? Ela mantém a hemácia, que é o glóbulo vermelho, vivo por mais tempo. Então, quando eu diminuo a minha função renal, eu diminuo a minha eritropoetina e acabo tendo anemia. Eu tenho dentro do rim o principal órgão de hidroxilação da vitamina D. O que é isso? A vitamina D, basicamente, ela nasce de um processo que começa na pele por causa da exposição solar. Você tem um conteúdo que a gente chama de calcidiol, ou 25-hidroxivitamina D, que se deposita no fígado, e essa vitamina D acaba precisando ser ativada. Essa ativação ocorre em nível renal. Isso junto com intestino, paratireoides, que são glândulas que ficam em volta aqui da tireoide, estão diretamente associadas com a nossa saúde óssea. Então, à medida que eu vou perdendo função renal, eu começo a ter um desbalanceio aí no metabolismo de cálcio, de fósforo, de PTH, que é esse hormônio, paratormônio produzido pela paratireoide. E sim, nesse momento, é interessante a gente tratar a consequência, sem nunca esquecer daquilo que você falou, que é esquecer da causa. Não adianta nada eu querer, tô com um barco furado e ficar tirando água no copinho e não tampar o buraco. Então, se eu tenho um diabético que está evoluindo com todos esses problemas, trata esse problema, tira a água no copinho, mas tampa o buraco. Porque senão a coisa vai encher. Vai chegar uma hora que o barco vai afundar. Então, Neto, só para a gente deixar claro aqui para eles, você falou de como a gente faz o diagnóstico, o médico, né, tecnicamente, assim, faz o diagnóstico com exames e tudo mais. Você já disse que a doença é assintomática, mas tem alguma coisa que o paciente pode suspeitar que ele pode usar como dica, entendeu? Enquanto ele não está com as coisas muito controladas ainda, ou algum sinal de que ele pode estar de olho e enfim, ser o motivo dele procurar essa avaliação? Sem dúvida. Vamos lá. Basta olhar números. Então, é nesse sentido que a saúde baseada em evidência vem com força. Então, bom, o que importa para o paciente, em última análise? É não chegar na diálise. Se eu estou dizendo que é uma doença assintomática, em última análise, o que ele não quer é perder a função renal. Hoje, no Brasil e no mundo, a gente consegue colocar em 3 causas, 85%, dependendo da estatística,
as doenças que levam o paciente, em última análise, a precisar de substituição renal. Primeira delas, diabetes. Segunda doença, a pressão alta, né? A hipertensão arterial. E a Que terceira... estão casados ali, né? Exatamente, eu vou chegar lá. A terceira, doenças familiares, que são as nefrites. Então tá, eu vou tirar as doenças familiares, vou falar dessas duas, que andam de braço dado com a terceira, que é a obesidade. Então, se você tem uma dessas doenças, você precisa, de forma mandatória, procurar saber se você tem algum tipo de alteração dos rins, porque eu falei que a doença é assintomática. Exatamente. Como? Basicamente com 3 exames. 2 de urina e 1 no sangue. Você vai dosar no sangue a creatinina e você vai fazer o exame de urina simples, urina tipo 1, urina rotina, cada lugar no Brasil chama de um jeito, mas é a urina tradicional. E na própria urina fazer a relação entre albumina e creatinina, que é aquela segunda parte da lesão renal, quando você tem um nível ainda pequeno de alteração da função, mas você já consegue predizer que a coisa não está indo bem. Então, essa é a forma. Qualquer canto desse país, em qualquer laboratório, basicamente, você consegue fazer esses exames. Principalmente a urina rotina e a creatinina. A albuminúria, talvez algumas pessoas tenham alguma dificuldade, mas está cada vez mais difundido. E mesmo laboratórios, às vezes, mais simples, conseguem fazer essa dosagem. Legal, isso é importante. E vem cá, a gente fica falando que às vezes dá a impressão que o rim o rim ou o coração, que a gente vai falar ao longo da semana, quer dizer, as complicações do diabetes, você pode ter a impressão de que é fácil machucar esses órgãos, de que a gente esquece às vezes que isso leva décadas de um incêndio acontecendo, né, no corpo da pessoa, um incêndio escondido por baixo dos panos. Mas o rim é muito delicadinho. Se a gente comer um ovinho a mais, se a gente comer um bifinho exagerado, ele geme? Como é que é o negócio? Bom, para começar, se a gente for pensar evolutivamente, por que essas doenças cresceram tanto? Diabetes, hipertensão, obesidade, justamente pelos fatos delas serem indolentes. Elas demoram muitos anos para causar males. E dá trabalho ficar doente, né, Neto? Dá trabalho, não é fácil. E vou te falar aqui, a grande maioria dos diabéticos e hipertensos não vão ter problema renal. A enorme Olha, maioria interessante. deles. Talvez o motivo não seja o mais nobre, é porque eles morrem antes. Sim. Mas, definitivamente, os rins eles são extremamente resistentes e toleram a média de evolução dentro de um cenário de diabetes, e quando eu falo média, vai ter gente que vai ser muito mais do que isso, vai ter gente que vai ser menos, é em torno de 20 anos. Então, 20 anos dando porrada para, de repente, falar, chega no consultório, não, isso é da idade, né? Não é da idade, amigo. Poxa, se você tem... Porque uma coisa é o seguinte, tem gente que nasce com motor de Fusca, tem gente que nasce com motor de Uno, tem gente que nasce com motor de Ferrari. Sim. Tem gente que vai dar porrada no motor durante 80, 90 anos, não vai acontecer nada. E tem gente com 30, já vai começar a dar pau, era o meu caso. Se eu não tivesse feito nada, provavelmente, na hora que eu chegasse aos 50, eu já teria alguma complicação dessa síndrome metabólica que em mim se expressou pela forma do diabetes. Você ponderou bem, né? Diabetes, pressão alta, esteatose hepática, ovário policístico, várias doenças renais, gota, quase que um espectro de uma mesma doença. Óbvio que Sim. nem tudo é igual, mas assim, se você colocar, existe uma interseção nítida entre essas doenças. E aí a sua provocação do tipo, poxa, comer um ovo, comer uma carne, a primeira pergunta é, isso causa doença renal? Vamos fazer uma engenharia reversa. Cara, tem 20 anos que eu trabalho com nefro, eu nunca vi ninguém fazer diálise porque comeu bife a cavalo. Sabe? Essa frase é fantástica. Por que ele está em diálise? Nossa, eu comia 5 ovos todo dia de manhã. Não, isso não existe, gente. Não Sabe? existe. As pessoas estão lá, 2/3. Marquezine, 65% das pessoas em diálise hoje no mundo estão ali por causa de pressão alta e diabetes.
Não é por causa de bife de picanha ou por causa de omelete. Cara, a galera precisa acordar para isso e parar de olhar só para a ponta de galho e tirar esse viés que nasceu nesses últimos anos de querer medicalizar. E longe de mim de dizer aqui que o remédio não tem o seu valor. Tem, Sim. mas ele é coadjuvante. São Ele ferramentas, não né? A é gente usa quando precisa. isso. E pode ser que em algumas pessoas, o cara chega e fala assim, ó, eu não estou disposto a mudar meus hábitos alimentares. Do mesmo jeito que o cara pode não querer parar de fumar ou de beber até cair. É uma opção. E tá tudo bem. Agora, Sim, não me venha com esse papinho furado de que comer proteína que vai levar você para diálise. Isso aí tá demodê. Me ajuda aí. é verdade. Exatamente isso. E é incrível como essa noção, né, virou cultura das pessoas. O normal é você crescer ouvindo essas coisas. E eu sempre me impressiono com a insegurança das pessoas, né? Você fala de não comer carboidrato e a pessoa simplesmente fala assim, mas o que resta então, né? Tipo, não passa pela cabeça dela o que mais existe além de carboidratos. Então, e aí ela começa a ficar, isso fica interessante, para mim me chama muita atenção, fala assim, comer gordura é muito perigoso e comer proteína também é muito perigoso. Ou seja, o único que não é perigoso é exatamente o arroz, o macarrão, sei lá. Desde que eles sejam integrais, né? Que incrível, cara, como essa coisa não só disseminou, como enraizou. Foi um trabalho muito bem feito, né, de educação às avessas. E vou te falar mais, eu não sei a sua formação, mas eu fiz o FMG, fiz federal aqui em Minas. A minha formação nutricional é pífia. Não, isso aí é incrível. E sabe o que é mais bizarro? Se eles gastassem tempo falando, falariam bobagem. É bem provável. Isso que é o mais incrível. Então, você vê que está tudo completamente distorcido. Quando me apresentaram a estratégia de baixo carboidrato, o que me veio na cabeça, eu já era médico, coordenador de serviço, presidente de sociedade e tudo mais. Isso eu estou querendo dizer para não se impressionem com títulos. Com títulos, sim. Independente se é meu, do Marquezine ou do cara lá de Harvard. E eu literalmente, o que me veio na cabeça, eu falei, cara, se eu comer esse tanto de proteína e de gordura que esse cara está me falando, eu vou ou infartar ou perder meus rins. E isso, gente, era o que eu, há 6 anos atrás, eu não estou falando de 20 anos atrás, não. Estou falando de 6 anos. E eu já tinha um consultório cheio, eu já era respeitado pelos pares, por meus pacientes e tal. Então, entender que a gente pode estar errado é o primeiro pilar da ciência, é o famoso ignoramos, do latim. Quer dizer, nós não sabemos, é o socrático, eu só sei que nada sei. Então, eu vi que, por exemplo, a Tati Carnívoro está aqui acompanhando a live. A Tati, ela, apesar de ser baiana, ela trouxe a mãe para eu consultá-la algum tempo atrás. E ela me apresentou uma medicação chamada berberina, que eu não conhecia, sabe? Uhum. E Tati não é da área de saúde. Em outro momento, talvez eu chegasse e falasse assim, bobagem, tal, isso é... Eu fui ver. É basicamente uma metformina dos chineses. Sim. Então eu falei cara, e com estudo randomizado, pequenos e tal, não sei o quê, mas sim. ter essa humildade de escutar o seu paciente, seja para coisas mais técnicas, porque o conhecimento é aí para todo mundo. Acabou aquela coisa de falar assim, não, eu sou o Deus do saber. Aquela famosa, né? Quem é o médico aqui? Sim. Isso é muito chato, né? Nós médicos, nós profissionais de saúde, a gente precisa se posicionar como tutores e não como reis da verdade. Detentores da verdade. Né? Então, eu falo que cada dia que passa, eu tenho quase que convicção disso que eu vou te falar, Marquezine. A gente não precisa tanto mais de novas drogas, novas tecnologias. Óbvio que isso é interessante, agrega e tal, mas a gente precisa muito mais de uma revolução cognitiva. Precisa aprender a usar melhor aquilo que a gente já tem hoje. E é incrível, né, Neto? A gente está chegando à conclusão que não só a gente disseminar informação nas redes vai ser
não tem volta mais, entendeu? E vai ser cada vez mais, seja no YouTube, seja numa live, seja o que for, você vai ter acesso à informação de alguém, entendeu? Mas o que a gente estava conversando primeiro, quantas horas de nutrição a gente teve na faculdade? Eu sou formado em Londrina, mas eu fiz residência no HC de São Paulo, e na endócrina a gente fala pouquíssimo de nutrição. Eu tive uma aula de nutrição nos 3 anos que eu fiquei lá. E a segunda coisa que eu acho igualmente séria, talvez um pouco a mais, é a sua área, né? O Neto tem um curso de medicina baseado em evidências, ou seja, ele ensina profissionais de saúde a irem na fonte e não só encontrar as informações, mas filtrar as informações. Saber criticar, saber filtrar o que é o que não é. E olha, já vou devolver a mesma pergunta, né? Quantas horas de medicina baseada em evidência você teve na sua formação? Zero. Formais? Zero. Zero, eu também. E eu vou te É falar inacreditável. Então, a medicina baseada em evidência foi nada mais, nada menos do que uma forma encaixotada, parametrizada, que o pessoal de McMaster conseguiu transformar a epidemiologia clínica em algo pragmático. Com certeza você teve, como eu tive, aulas de epidemiologia, aulas de sim, bioestatística, mas isso é dado de uma forma completamente desconectada da prática clínica. E o que eu queria? Lá, moleque, 20 anos de idade, eu queria aprender a fazer ausculta, ver um sim, raio-x, apalpar sim. um abdômen. É isso que eu queria. Se alguém não chegar para o aluno, para o acadêmico, e literalmente ensinar a importância disso, aquilo vira uma matéria chata, que basicamente você precisa fazer 6 para passar. E eu brinco que o curso que eu tenho, hoje ele não deveria existir, porque tudo Sim. deveria ser pautado em evidências. Isso deveria estar sendo ensinado desde a época de colégio. E o que eu falo? Saúde baseada em evidência? Não, filosofia da ciência. Coisas básicas do Exato. tipo. Você deve receber perguntas assim, Marquezine. Existe alguma evidência, doutor Guilherme, que tomar café não faz mal? Cara, não existe nem nunca vai existir. A gente não tem como provar que algo não O que não existe. existe, sim. Isso é filosofia da ciência. Isso tinha que estar sendo estudado no colégio. Eu brinco que eu tenho 2 filhos, né? O Matheus está com 8 anos, mas quando ele tinha seus 3, 4 anos, até hoje ele gosta que eu durmo com ele, assim, deito, a gente conta uma história, agradece pelo dia e tal. Mas teve a época que ele achava que debaixo da cama dele tinha um fantasma que chamava Bu. E tal, não sei o quê, tentando convencê-lo que não tinha. Certo dia eu falei assim, Matheus, vem cá, eu desci da cama, olhei, falei, vem cá, filho, não tem nada aqui. Ele desceu devagarzinho, foi lá, levantou, pai. Ele foi embora. Falei, putz, aí não tem jeito, eu não tenho como provar que aquela coisa não existe, né? Então eu não provo que um remédio não faz mal. Ou que ele faz bem. O ônus da prova é mostrar que ele existe. É provar que o Sim, cisne negro existe, não que ele não existe. exatamente. Então a gente tem uma bela revolução pela frente, viu? O trabalho nem começou. Né? Que No, bom, no fundo vai longe. que bom. Vamos olhar a metade cheia do copo. Exatamente. E vem cá, passando para o ponto de vista prático, agora voltando para a nossa função renal aí, existe algum tipo de dado, você que, né, que sabe tudo dessa história, existe algum tipo de dado, qual seria a diretriz geral para o público que, teoricamente, tem função renal normal, está em tratamento, está buscando melhorar o status metabólico e, enfim, o funcionamento geral do corpo. Quais são os limites? O que dá para falar sobre isso aí? Se eu tiver entendido bem sua pergunta, é o que fazer Quanto, além quanto do de tratamento. proteínas, quanto de Tá. gorduras eu devo me preocupar? E aí que tá, olha como o rim vai longe, né? A gente vai acabar entrando no assunto do ácido úrico, a gente entra no assunto das gorduras, a gente entra no assunto das proteínas, só para começo de conversa. Do sal. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, a primeira premissa de qualquer tipo de doença renal, seja ela diabética ou não, é não lesar. Ou seja, eu tenho que controlar tudo aquilo que potencialmente
lesa a função renal. Tem fatores que são controláveis, tem fatores que são não controláveis. Então, ainda não temos nada que pare o envelhecimento. Esse é um fator Sim. não controlável. Agora, há fatores controláveis. A gente falou de um aqui, que é controlar a saúde metabólica. Outros, evitar anti-inflamatórios ou remédios que têm algum poder nefrotóxico, hidratar-se bem, dormir adequadamente, fazer Importante atividade frisar os. física. Desculpa interromper, mas é importante frisar os anti-inflamatórios, né, Neto? Que são, assim, extremamente disseminados. É outro dessa cultura também de automedicação, inclusive, né? De sempre ter em casa, de tomar para dor crônica. É um perigo esse negócio, né? São Machuca de um jeito que muitas às vezes não tem nem volta. os anti-inflamatórios ao lado dos bloqueadores de bomba de prótons, que são os prazóis da vida, né? O omeprazol, o pantoprazol, hoje são os principais responsáveis por lesão renal medicamentosa. Tem países que têm graus elevadíssimos de lesão por excesso de analgésico. Inclusive, às vezes, analgésicos mais simples. É Pela mesmo. quantidade, você pode fazer lesão túbulo-intersticial. Mas, voltando na sua pergunta, então, cuidou bem do alicerce, se a gente for focar agora na questão da alimentação, olhando para o prisma de lesão renal. O que a gente tem? Bom, eu parto do pressuposto evolutivo que aquilo que o ser humano sempre comeu não vai fazer mal para os rins. Então, sempre o ser humano foi um coletor-caçador. Então, a Sim. tendência é que. E aí eu não estou falando aqui de carboidrato, não estou falando de proteína, não estou falando de gordura. Se o ser humano concentrar sua alimentação no sacolão, na feira e no açougue, ao invés da padaria e supermercado, provavelmente a gente teria muito menos, não só lesão renal, como uma série de outras complicações crônicas. Olhando para o prisma da proteína e aí olhando dois cenários. Primeiro cenário, eu não tenho lesão renal, ou seja, a minha creatinina é normal, minha função renal é normal. Há algum indício na literatura de que que o consumo elevado de proteína, e o que eu estou chamando de consumo elevado? Acima de 2 gramas quilo dia, tá? E quem aqui E já é tentou difícil, hein? pra 2 gramas caramba? por Eu ia quilo falar é difícil, exatamente cara. isso. Eu já tentei chegar perto, é difícil, dá 2. trabalho. Eu tentei fazer 1,8 e assim, não vale ficar tomando whey, tá? É comendo É, outra não, carne. comida, né? É, Comer 1,8. você come um dia, 2 dias, no terceiro você tá até o pescoço. Você não consegue. Exatamente. Então, não é Dá fácil. trabalho. Mas mesmo em pessoas comendo mais do que 2 gramas quilo dia, a gente não tem nenhuma evidência de que isso seja lesivo em quem tem a função renal normal, sem outros comemorativos. Né? O sujeito não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem nada disso. Ok, tenho problemas renais. E aí a gente vai dividir em graus. O melhor trabalho que tem a respeito disso é conhecido como MDRD. Esse MDRD ele Uhum. teve 2 grupos. Um com pacientes mais graves, que tinha ali uma função renal na casa de 25%, e outros com lesão renal moderada, na casa de 45%, 50%. A coisa já começa errada porque parte-se do pressuposto que restringir por proteína é bom. Então, nesse grupo mais grave, eles fizeram dois tipos de intervenção. 0,6 gramas por quilo versus 0,8. E não viram nenhuma diferença. A questão pragmática aqui é, do mesmo jeito que é difícil fazer dieta com 1,82, vai fazer com 0,6, 0,8 pra você ver. 0,6. É 0,6 é brincadeira, difícil hein? pra caramba. 0,6 eu tenho a impressão que beira desnutrição, né não? E eu vou te falar que nesse grupo menos grave, eles compararam 0,8 com 1,3. 1,3 Sim. já é bem pragmático, bem factível. Não viram diferença também em termos de progressão da doença. Ou seja, à luz da evidência atual, eu consigo dizer que para uma pessoa com uma disfunção renal moderada, eu posso usar como bandeirada 1,3. Eu não consigo dizer que 1,4 é lesivo ou que é seguro, mas 1,3 eu tenho evidência de que é seguro. O que o neto faz na prática clínica? Primeiro, tenha uma nutricionista que entenda da bagaça. Não dá para trabalhar nisso. Tratar pessoas sem doença
Cara, é igual ensinar boi a pastar. Põe lá. É muito simples. Agora, com a disfunção renal, já é um pouquinho mais complicado. Inclusive, Marquezine, quem se interessar amanhã no perfil da minha clínica, da Nefroclínicas, eu vou entrevistar a nutricionista da clínica, falando Ah, que legal. exatamente sobre o manejo do paciente renal em termos nutricionais. Voltando aqui, na prática, como eu faço? Primeiro, acompanhe. Segundo, individualize. Terceiro, torne aquela coisa em algo palpável, algo que seja passível de ser feito. Então, converse com o seu paciente, aí a gente precisa tanto o médico, o nutricionista, e eu falo mais, o psicólogo tem que entrar nessa brincadeira, porque não, às vezes não basta saber, tem que tratar a cachola, porque quantas e quantas vezes... Eu não sei se você tem reparado isso, né? Antes as pessoas falavam que não conseguiam fazer dieta porque elas não tinham tempo. Agora elas Sim. estão falando que não conseguem fazer dieta porque elas têm tempo demais. Não, e olha só que louco, né? Outro exemplo na mesma linha é que o vilão antes eram os eventos sociais. A gente encontrava as pessoas nas festinhas, no happy hour, não sei o quê, e não conseguia fazer dieta. Agora a gente está trancado em casa e não consegue fazer dieta. Exatamente. Então, tudo é muleta, né? Então, assim, eu Exatamente. falo isso muito, olha, cara, para de reclamar, para de mimimi, vai lá e faz. Ontem uma seguidora me perguntou assim, ai, como começar low carb de forma mais restrita ou mais moderada? Tenho esteatose hepática. Eu falei, cara, vai lá e faz. Começa, né? Começa, sem querer fazer a coisa perfeita. Eu canso de mostrar que eu tenho minhas falhas, vamos dizer assim. Eu não sou um beato da low carb, não. Eu eventualmente Sim, tomo minha cerveja, como lá meu doce, mas é escolhido, é ciente daquilo. consciente, exato. Então, o sujeito que ele tem uma doença, ele também, a não ser o sujeito é celíaco, ou tem alergia a camarão, que se ele comer ele vai ter um problema. De maneira geral, existe uma coisa chamada hormese, que talvez toxinas em pequena dose possa, quiçá, até fazer bem. O que não Então, mata, engorda, né? então o grande, o ponto, assim, vamos colocar, a ponta da pirâmide é aquele paciente com doença renal mais grave. Por quê? Eu gosto dessa analogia que é o seguinte, ninguém tem dúvida que a atividade física faz bem. Mas se eu pegar um paciente que tem uma doença cardíaca grave e colocar ele para correr, ele pode morrer. O Ou problema atleta não profissional, que também não é nada saudável, né? isso, mas o problema não é da atividade física, é porque existe um Exato. problema grave. A E a proteína em rim é a dose mesma também, coisa. exato. As Se eu nuances, tenho né? uma doença renal grave, eu vou ter que ter um controle um pouquinho maior das proteínas e do fósforo, e do potássio, e do sal, e do líquido, de acordo com a individualidade de cada um, não porque aquilo leva ao problema renal. Aquilo ali é uma consequência da disfunção renal. E aí nada melhor do que testar. Testa. 1 grama quilo dia. Tá bem adaptado? Tô. Ureia manteve-se estável? Manteve. Como é que tá? Potássio? Como é que tá a análise ectoscópica? O sujeito parece que tá bem? Porque não adianta eu olhar 70 quilos. Eu falo que muita gente se agarra à bioimpedância, mesmo exames, né? Insulina. Cara, eu vou te falar que 90% das vezes eu não preciso dosar insulina para dizer que o sujeito tem sido metabólica. Basta Não olhar, precisa fazer exame nenhum. né? Ele abriu a porta, eu vejo a pancinha. Acabou. Tá ali. Sabe? Então, a gente tenta complicar demais, né, Guilherme? Assim, impressionante. A coisa é muito mais simples. Eu fiz uma postagem uma vez sobre a navalha de Ockham. Navalha de Ockham é uma teoria que diz que quando tem duas teorias e uma delas é mais simples, habitualmente ela está correta. Você não precisa complicar demais para chegar em uma conclusão. Sabe outra regra que eu gosto muito? A navalha de Ockham é muito legal. Tem uma outra que é muito legal, que eu gosto de tentar resgatar, é esse conhecimento que não brotou anteontem, sabe? Aquelas coisas que são passadas há centenas de gerações, de pai para filho, de boca em boca. Quer dizer, deve ter um motivo para esse troço ser mantido, ele ser preservado ao longo de tanto tempo, entendeu? Porque modas vão e vêm, né? Mas tem certos comportamentos humanos que valem aqui na América do Sul, eles valem na Oceania, eles valem na Ásia, eles são preservados.
Isso é a prova do tempo, né? A prova do tempo, acho que é outro teste interessante para a gente ter em mente sempre. Você quer uma coisa que eu. Esses últimos 6 anos, duas coisas principalmente mudaram a minha vida, a vida do Neto. Uma a gente já falou aqui, que é a alimentação. Comida de verdade, o meu necessariamente com foco em low carb, afinal de contas, o meu metabolismo não é de Ferrari, ele é de Fusca. Essa foi a primeira. A segunda, pegando esse gancho que você falou do tempo, tem mais ou menos 1 ano que eu comecei a meditar. Hum, Mudou minha vida. E é mesmo? por que que eu comecei a meditar? Eu fui provocado numa palestra com um sujeito me mostrando evidência, mas isso que você falou agora é por que que essa turma do Oriente medita há milhares e milhares de anos? Eu falei, cara, eu preciso entender isso com um foco não religioso. Inclusive, Sim, tem um, sim. um livro que eu recomendo para todo mundo que chama 10% Mais Feliz, que foi escrito por um jornalista da ABC lá dos Estados Unidos chamado Dan Harris. O Dan Eu tenho Harris, o ele. aplicativo. Eu tenho o aplicativo no Exatamente, é celular. isso. Eu É nunca não esse sabia que mesmo. tinha um livro. Tem um livro, inclusive, o Peter Attia, inclusive, no The Drive, Foi fez lá uma que eu entrevista achei. com ele. Então, Exato. é muito bacana. Hoje, a minha rotina matinal, ela começa, entre outras coisas, com 10 a 15 minutos de meditação. E como é que eu vi resultado? Não fui eu que vi. Os meus sócios Ah, na clínica começaram a reparar que eu estava muito menos reativo, que eu estava muito mais centrado. A minha mulher, os meus filhos que falaram assim, ó, pai, legal. você está meio nervoso, você não acha que você precisa dar uma meditada, não? Que Então, bacana, e isso é legal porque para quem gosta de ciência e evidências científicas, a meditação tem um corpo de evidências concreto, firme, né? E que é um negócio que a gente poderia duvidar enfim, fica meio subjetivo e etc. Tal, mas a ciência é categórica em afirmar que meditação faz a diferença, né? e outra, né, Marquezine? Vamos lá. Eu falar que a meditação durante 10 minutos pela manhã melhorou 10 minutos, eu minha não vida, sabia que era tão pouquinho assim, não. cara, 10 minutos. Falar que isso mudou minha vida, o máximo que eu estou perdendo no primeiro momento é tempo. Ok, 10 minutos, tempo, sim, mas são 10 minutos. É diferente de eu tomar uma cápsula, seja ela um claro. medicamento ou mesmo um suplemento, algo que te promete algo que eu não sei até que ponto aquilo ali pode causar dolo. Porque eu vejo muita gente tomando, sei lá, vitamina D. Cara, não tô falando de outra pessoa, não. Eu já dialisei 3 pessoas intoxicadas por vitamina D. Não é 3. brinquedo, não. Exatamente. Sabe? Então, no universo de quem está tomando, eu acho até pouco. Mas é para mostrar que nem tudo é tão inócuo quanto parece. Não, e você viu a diálise, a intoxicação com hipercalcemia, eu já vi várias, várias. Entendeu? Que não chega na diálise, mas não é brinquedo, não. Então, realmente, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, onde que eu queria chegar, né? Mesmo que há evidência sobre benefício da meditação, há. Inclusive, já tem revisão sistemática com meta-análise, melhorando Sim. dor, melhorando ansiedade, melhorando estresse. Tudo em Memória. revisão sistemática de ensaio clínico randomizado. Eu não estou falando qualquer coisa, não. Estou falando de É o topo de topo evidência da, é o científica. topo da pirâmide de qualidade de evidências, né? Para quem não conhece. Sendo assim, fazendo uma analogia para os leigos que estão acompanhando a gente, é mais ou menos se a gente tivesse assim, olha, eu tenho várias pistas de um crime. Eu posso ter um vídeo em 4K mostrando quem matou, posso ter uma vidente falando. Esses ensaios clínicos randomizados são um vídeo em 4K. Então, sim, mas mesmo que não houver, o risco de dolo é tão baixo e o potencial benefício, no meu caso, e o que eu tenho visto nos meus pacientes, é tão bom, melhora de sono. A pessoa começa a meditar e para de tomar ansiolítico. Cara, Exato. isso não tem preço. Então, Sim. cuidar do nosso alicerce antes de querer cuidar do telhado é fundamental. O que é esse alicerce? É hidratação, alimentação, sono, movimento, saúde mental, evitar toxinas para o seu corpo, sejam elas listas ou não. E quando a gente fala em toxina, a pessoa pensa em cocaína. Cocaína é toxina? É. Sim. Do mesmo jeito que tabaco é, do mesmo jeito que álcool é, do mesmo jeito que drogas, medicamentos também são.
Eu posso até chegar e falar assim, não, eu vou tomar esse remédio para o diabetes. Mas você sabe tão bem quanto eu que é uma balança. Você tem É, prós, mas você tem e potenciais contras. contras do lado de cá. E a gente acaba Exato. levando em consideração isso na hora de prescrever. Neto, estamos chegando aqui no fim da live, pelo tempo. Por mim, eu passava outra hora batendo papo que fácil, fácil. Mas eu tenho uma curiosidade pessoal, já comentei contigo qual era, e aqui na internet eu falo muito sobre reversão do diabetes tipo 2. É minha missão quebrar esse paradigma na cabeça das pessoas e dos médicos, dos colegas, inclusive, de que dá para a gente fazer milagre no nosso metabolismo e realmente voltar o paciente para no tempo quase, né? Ele passa a ter exames do passado, a barriga do passado, usar roupas do passado, e você reverte realmente esse status metabólico, e o diabetes só tá no bolo e vai junto. Em relação às complicações, no seu caso, principalmente com enfoque no rim, existe reversão da disfunção renal? Tem uma Então vamos galera lá. ansiosa para ver tua resposta. Eu aprendi na faculdade que diabetes era uma doença progressiva e inexorável. Só que, baseado na teoria de Popper, da falseabilidade, não importa quantos cisnes brancos você veja na vida. Um preto Basta quebra a um. teoria. O cisne negro está aqui. Eu era diabético e reverti meu diabetes com alimentação. Então tá feito. Pré-diabético, 2 aqui. Comecei a usar isso com os meus pacientes. E aí, vocês lembram que no início da live eu falei que há vários graus de disfunção renal. A creatinina, quando ela sobe, ela tende a ser um marcador de maior gravidade e eu não consigo separar o que é doença aguda, o que é doença crônica. De um modo mais prático, eu não sei se o ferimento está aberto ou se ele já está cicatrizado. Sim. Se a coisa já está cicatrizada, dificilmente eu vou conseguir reverter. É possível melhorar? É. Por quê? Porque os néfrons, que são as estruturas que filtram o sangue, que tem é a unidade filtradora dos rins, eles são capazes de hipertrofiar o trabalho. Isso tem um preço, mas eu já vi na prática clínica pessoas que chegaram com uma creatinina de 2,5, 3 e que estabilizaram dali para baixo. Eles não voltaram para 1, mas caíram para 2, 1,8. Aquelas fases mais iniciais, onde eu tenho a função renal relativamente boa, creatinina normal ou levemente alterada só, e tenho perda de proteína na urina, seja sob a forma de albuminúria ou proteinúria. Pessoas que conseguem aderir a mudanças efetivas de hábito de vida, aí eu vou te falar que eu tenho dezenas que melhoraram. Que legal. Não foi 1 ou 2, são dezenas. Eu tenho uma paciente, Marquezine, que eu tenho vários pacientes com a Janaína Kenning, que é endócrino, que é aqui em BH. Uma delas, a Janaína me mandou numa fase que tudo levava a crer que ela ia para diálise assim, 15 dias, um mês, quiçá 2 meses. A paciente já está acompanhando comigo com a Janaína, deve ter mais ou menos uns 2, 3 anos. Nossa, que legal. Ela melhorou muito. Ela tem a função renal normal? Não, mas ela está estável, infinitamente melhor. E é isso. Eu já dei para ela há alguns anos, quando eu falo a equipe, porque tem nutricionista na parada também, nós já conseguimos efetivamente melhorar não só a qualidade de vida dela, quanto a quantidade de vida, que são os 2 pilares que importam para qualquer pessoa, viver mais e viver melhor. Show, fechou com chave de ouro. Últimos minutinhos aqui, ó, Renato, quer deixar um recado aí para a galera, aquela frase para fechar tudo aqui? Então vamos lá. Fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar batendo papo com gente que fala a nossa língua, mas que tem a capacidade de fazer um papo leve, informativo e sem delongas. Então, parabéns pelo seu trabalho, conte comigo sempre que precisar. Com relação à mensagem que eu deixo valorizem o alicerce da casa. Comecem ontem. Não deixa para amanhã, não começa. Sem se culpar, sem se... pulei, fiz isso errado. Azar, parte para a próxima.
Acertar a próxima refeição, uma por vez, né? A próxima. Assim, você não precisa sair do 8 para 80, sai do 8 por 12, 8 por 15, sabe? Comemora pequenas metas. Não chega e coloca, eu tenho que perder 40 quilos. Não, vibra, porque nessa semana você perdeu meio. Exato. Você perder meio quilo significa que você não ganhou meio quilo. Então, valoriza isso, porque tudo é uma questão de hábito. Os hábitos ruins, perdão, vêm com recompensas imediatas. Os bons hábitos demoram um pouquinho mais. Então, a gente precisa antecipar essa recompensa com pequenos ganhos diários. Seja, nossa, eu sou muito bom, eu consegui resistir a um pão de queijo, que para mim é difícil pra caramba. Eu resisti. Agora, tem dia que eu não resisto e comi, tá tudo bem, escolha minha. Então, acorda todo dia sem se culpar. Olha para o espelho e fala assim, hoje eu tenho a oportunidade de ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Eu acho que esse é o caminho. Show, show, adorei. Obrigado, cara. Só para complementar, tem uma frase que eu adoro, talvez você conheça, que o ser humano é assim, né? É uma característica que a gente tem que prestar muita atenção. A gente, quando fala que vai perder peso, a gente acha que vai conseguir um super resultado rápido. A gente superestima a nossa capacidade no curto prazo. Mas, principalmente, o que pega, cara, é que a gente subestima o poder que a nossa máquina tem no longo prazo. Cara, no longo prazo, nós somos imparáveis. A grande verdade, eu acho que talvez você concorde, a gente não tem ideia do que a gente consegue fazer com a nossa vida no longo prazo. No longo prazo que eu falo, 5 anos, 10 anos, que nem é tão longo assim, né? Podia pensar mais longo ainda. Mas eu fico imaginando aonde a nossa saúde pode chegar, independente de que ponto você parta, entendeu? Depois de 5 anos fazendo o melhor possível. Cara, eu acho que esse é um belo desafio aí para todo mundo, entendeu? As pessoas precisam curtir o processo. Devagar e sempre, exatamente, devagar e sempre, entendeu? Curtindo a paisagem, curte cada passo e anda, né? Eu vou te falar, tá aqui, ó, 6 anos. 6 anos que minha vida mudou de ponta cabeça por causa de hábitos de vida. E todo dia eu tento ser um pouquinho melhor. E eu vou te falar que hoje eu completei recentemente 43 anos, eu tô na minha melhor versão. E eu tô falando física também, se eu comparar com 20, com 30 anos. Então, é possível. Eu vejo muita gente falando, já tenho 35 anos, como que eu vou fazer? Cara, você pode ter 70. Eu consigo ver no consultório pessoas com 80 anos melhorando. Então, nunca é tarde demais. Eu escuto muito o pessoal falar assim, eu já tenho 35, meu metabolismo está estragado, eu não consigo, eu não posso. Eu falei, cara, a velhice está chegando cada vez mais rápido. Gasolina batizada e começa a colocar gasolina premium. Você vai ver gasolina boa, exatamente. Muito legal, cara. Muito obrigado, Neto. Vou liberar você aí para a gente poder trabalhar. E ó, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Sempre e vamos ver se a gente... agradeço muito. Vamos ver se a gente marca outro no futuro. Valeu, obrigadão, hein? Um abraço, turma. Valeu. Valeu, gente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu só quero dar um recado aqui, ó, lembrando que amanhã eu tenho um cardiologista, Dr. Ricardo Rodrigues, vai conversar com a gente sobre o coração do diabético. Na sexta-feira, a Mayra Soliani, que eu acho que eu vi passando por aí, acho que ela está por aí, a gente vai falar sobre jejum. Então, ó, fiquem ligados, vão acordar cedo essa semana. E terminando aí, chegando nas 30 já, né? Nossa série completa. Beleza? Obrigado, gente, por terem comparecido. Compartilhem com o pessoal. Acho que tem bastante informação bacana aí para o pessoal. A gente se fala até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.